Contra a cultura. Cultura é tudo, material ou imaterial, e toda habilidade humana empregada na sociedade. É com ela que nos integramos em um grupo social. A sociedade estava mudando por conta das guerras e revoluções. Por conta disso, os jovens estavam dispostos a encarar a vida de forma que os mais velhos não aceitavam. Por exemplo, os jovens que participaram das cruzadas voltavam para suas casas com novos pensamentos, crenças e costumes, principalmente do Oriente Médio. Os mais velhos achavam inadequado e os jovens buscavam mudanças e, com isso, originou conflitos entre eles. As diferenças dos pontos de vista entre as gerações só aumentavam, com as mudanças no meio de transporte e comunicação. Depois da Segunda Guerra Mundial, pais e filhos entravam em conflitos. Os jovens em 1960 a 1980, nos países ricos, viviam do pleno emprego, relaxamento das relações sexuais também. Os jovens não compreendiam os pais quando falavam de fome, pobreza e crises econômicas. E seus pais não compreendiam a infelicidade e a insatisfação de seus filhos. Em outros países que se encontravam na África, Ásia e Oceania, com a emancipação política, os jovens também desejavam mudanças políticas, sociais e econômicas, mas bem aceleradas. Estes acusavam os mais velhos de conformismo e falta de ação diante de diversos problemas nacionais. E com a chegada da inovação em televisões e cinema, os jovens mesclaram suas culturas com outras. Eles se apropriavam bastante com a cultura de filmes, em que tinham personagens de Hollywood. O movimento por direitos civis nos Estados Unidos. Ocorreu um movimento por direitos civis nos Estados Unidos, onde foi abolida a escravidão em 1863, durante a Guerra da Sucessão, mas só foi posta em prática em 1865, sendo necessário mais de um século para que os negros conseguissem realmente conquistar a igualdade civil. Em 1961, o Congresso da Igualdade Racial, que foi apoiado por Martin Luther King e outros líderes, passou a realizar a Viagem da Liberdade, que tratava de um ônibus que levava tanto os negros quanto os brancos como forma de afronto às leis discriminatórias, que proibiam o transporte de negros e brancos no mesmo ônibus. Outra ação, organizada por vários outros movimentos, foi a ocupação por negros em lugares públicos, que antes era destinado apenas a brancos, como bibliotecas, lanchonetes e cinemas. Mesmo a adesão da parte da sociedade pelos direitos dos negros não impediu a morte de Martin Luther King, que foi assassinado em 1968. A nova esquerda nos Estados Unidos. Na década de 1960, os jovens nos Estados Unidos lutavam contra o elitismo, pela igualdade racial, social e pelos combates com a violência, principalmente na Guerra do Vietnã. Estes movimentos foram chamados de Nova Esquerda. As pessoas da velha esquerda, como os operários e sindicalistas, entre outros, participaram desses movimentos, mas quem o fez foram jovens. As universidades foram o centro da discussão e da propagação das ideias. Em 1962, a Sociedade Democrática foi fundada. Ela começou a criar novos movimentos lutando pela igualdade social e dos negros. Outros movimentos eram para o fim da Guerra do Vietnã e a abrangência nacional. Nas universidades foram criados grupos contra a guerra e o serviço militar. Os protestos estudantis acabaram ganhando diversos apoios de grupos e setores sociais, e os militares passaram a fazer pressão para o fim do conflito. Geração Beat. O nome Geração Beat foi utilizado para expressar um estilo de vida que, assim como o jazz, manifestava toda a repressão sexual e cultural imposta nos Estados Unidos. Sendo uma espécie de extensão do pensamento beat, o movimento hippie surgiu na década de 1960. Eles criticavam o modo de vida americano e as guerras, pregavam a paz e o amor livre. Costumavam usar roupas largas e coloridas, o contrário do que ditava a moda na sociedade.
Maio de 1968, data em que ocorriam manifestações estudantis na França representando a contracultura. Estes movimentos foram tão famosos que repercutiram nos Estados Unidos e na cidade de Varsóvia, que fica na Polônia. Essas manifestações teve simultaneidade. Estes movimentos não se sabe ao certo se foram revoluções ou revoltas. Eles ocorreram quando estavam tendo uma grave crise política e econômica no país. Por isso, alguns estudiosos afirmam que ocorriam por conta disso. Porém, outros dizem que os estudantes não estavam felizes com os seus cursos nas universidades e a relação com o mercado de trabalho dava-se bem complicada. Por isso, buscavam um sentido de viver. Os estudantes lutavam pela ordem social, contra a manifestação e a agressão. Acusavam as universidades de não aderirem tecnologias do mercado de trabalho. Outros falavam mal da ciência nas universidades, pois para eles iria ter a criação de armamentos destrutivos e mortais. Os jovens franceses não eram os únicos que passavam por um tempo de desânimo, mas toda a sociedade francesa também. Estavam vivendo um clima de derrota e frustração. Também o caráter autoritário no meio de ensino, de trabalho e familiar não fazia a sociedade evoluir junto com a modernização tecnológica. Os movimentos estudantis houve momentos passivos, mas também com afronta de policiais, que trouxe centenas de mortes e feridos. Em diversos países, os estudantes faziam manifestações pacíficas e violentas, porém, eles lutavam contra guerras. No século XX, a sociedade e política francesa tomaram providências para acabarem com as greves e manifestações. Para historiadores, o mundo capitalista que trouxe revoltas na juventude de maneira em geral. Movimentos no leste europeu. Joseph Stalin governou como secretário-geral da União Soviética em 1924 até 1953. Durante seu governo, estabeleceu uma rígida censura no país e também perseguiu seus oponentes políticos. De 1934 até 1953, convocou apenas 2 congressos do Partido Comunista e poucas reuniões do Comitê Central. E além da perseguição dos seus oponentes, Stalin iniciou um grande movimento de propaganda da sua figura e das realizações do seu governo. Um exemplo disso podemos observar na letra do Hino Nacional da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o qual ele ajudou a compor. E com a morte dele, em 1953, Nikita Khrushchev assume o poder na União Soviética e inicia um processo de desestalinização que buscava diminuir a influência de Stalin. Em 1956, durante o Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev denunciou militares e políticos por conta da violência contra opositores e o culto da personalidade promovido por Stalin. Isso gerou perspectiva de mudança em países europeus como Polônia e Hungria, onde a população clamava por liberdade de expressão, por melhores salários e diversas outras necessidades não supridas. Na Polônia, em 1956, milhares de pessoas foram para as ruas com o lema Deus, Pão e Liberdade, lutando pela liberdade política e religiosa e também pelo fim da intromissão da União Soviética, que comandava o Pacto de Varsóvia. O levante húngaro ocorreu em outubro de 1956 e durou 12 dias, porém causou muitos problemas ao governo húngaro e à União Soviética. O levante teve início com um grupo de estudantes que propôs a implantação de um novo governo socialista e democrático, livre dos partidos húngaros e fora do Pacto de Varsóvia. O governo húngaro tentou acabar com as manifestações com violência, mas acabaram derrubando os líderes e implantando um novo governo. Nagy ficou na liderança com o novo governo e anunciou o afastamento da Hungria no Pacto de Varsóvia, mas os soviéticos acabaram apoiando militarmente János Kadar, que derrubou Nagy e obedeceu às determinações do Pacto de Varsóvia. Mais de uma década após os levantes ocorridos na Polônia e Hungria, foi a vez da Tchecoslováquia
de se rebelar contra a interferência soviética e promover a Primavera de Praga. O líder tcheco Alexander apresentou a proposta de que Tchecoslováquia se manteria politicamente ligada à União Soviética, mas socialmente marcada pelo exemplo da Iugoslávia, que era socialista, mas independente da dominação soviética, e também seria aberta economicamente para o Ocidente. Logo após o anúncio, Alexander recebeu o apoio de vários países do oeste da Europa. Em agosto de 1968, as tropas do Pacto de Varsóvia invadiram Tchecoslováquia e, apesar da presença militar, Alexander continuou no poder até abril de 1969. Só aí foi afastado e substituído por Gustav Husak, aliado da União Soviética.